Nesse vídeo eu vou trazer para vocês se vale a pena investir ali em Bradespar, pensando nas bonificações e na alta rentabilidade que entregou aí nos últimos 2 anos, com um dividend yield impressionante de mais de 25%, e também dizer se realmente eu vou investir nessa companhia. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Então vamos comentar hoje sobre Bradespar, se vale a pena investir ali na companhia. Antes, o que seria a Bradespar? Ela é uma holding, ou seja, uma companhia de investimentos, assim como a Itaúsa, que investe em outras empresas, só que atualmente ela tem no seu portfólio apenas a Vale, ela não tem mais nenhuma outra empresa. Então a participação acionária exclusiva da Bradespar é na Vale. E Bradespar significa Bradesco Participações. Ela nasceu ali no ano 2000, numa Assembleia Geral Extraordinária, em que foi aprovada a cisão, ou seja, o corte do Banco Bradesco com a transferência da parcela cedida para a Bradespar, sendo que na ocasião alguns investimentos detidos pelo Bradesco em empresas não financeiras, ou seja, que não são do setor financeiro, foram transferidas para a Bradespar naquela ocasião. Ainda, os acionistas do Bradesco, além de manterem a sua participação acionária no Bradesco, receberam ações da Bradespar, na mesma quantidade, espécie e classe de ações que possuíam no capital do Banco Bradesco, por causa da cisão, Nos anos que se seguiram, a Bradespar foi se desfazendo de alguns ativos que tinha na carteira, como a Scopus Tecnologia, depois a CPFL Energia, venda da participação na Vale Par, venda das ações da NET Serviços, chegando a finalmente ter apenas ações da Vale. Em 2020, terminou o acordo de acionistas com a Vale, mantendo, contudo, a influência significativa da Bradespar na administração da Vale. E a estratégia, a forma de atuação da Bradespar na Vale é justamente essa, de ter significativa influência no conselho de administração. Então a Bradespar, ela quer ter ingerência na governança corporativa ali da Vale. Essa é a estratégia dela, a fim de obter mais rentabilidade ali na sua carteira exclusiva de Vale. Veja que interessante aqui. Em 2009, ocorreu ali a venda da CPFL Energia, grupo chinês, venda da Bradesplan em 2006, venda da NET em 2005, 2002, como mostrei para vocês a venda da Scopus e a venda da Vale Par ali. Como diz a Bradespar, ela investe apenas em empresas líderes de segmentos maduros da economia, que apresentem taxas de retorno consistentes e de longo prazo. A Vale é líder do seu setor e por isso ela hoje só tem Vale na sua carteira. E embora que conste no site de Relações com Investidores que a Bradespar detém 5,7% da Vale, isso não é mais assim. A atual participação da Bradespar na Vale é de 3,37% do capital social da Vale. Por quê? Porque houve ali, no ano passado, uma entrega de um volume significativo de ações da Vale para os acionistas de Bradespar. Já já eu te explico melhor o que aconteceu para quem ainda não sabe. Uma curiosidade é que a Bradespar é uma das ações favoritas do Lírio Parisotto, ele já disse isso em algumas ocasiões e algumas palestras que ele promoveu. Veja o que ele disse aqui, ó, abre aspas. Também ganhei muito dinheiro com Bradespar quando o Bradesco separou seus investimentos não financeiros nessa holding, que reunia papéis de Vale, CPFL, Scopus e Globocabo, que é a NET, E por que será que o Lírio Parisotto prefere investir em Bradespar do que diretamente nas ações de Vale? O motivo muito simples é o desconto de holding. Desconto de holding você vê aqui que era de 27,6% em abril de 2021, mas não é mais esse desconto aqui. E o que é isso na prática, Luan? Por meio do boletim aqui de Relações com Investidores do dia 16 de março de 2022, a Bradespar atualizou aqui, dizendo que o valor de mercado da participação que ela tem em Vale é de 14,5 bilhões de reais. Só que o valor de mercado ali naquele momento da Bradespar é de 12 bilhões, de tal modo que existe uma diferença, um desconto entre o valor de mercado da holding e o valor de mercado que ela tem de participação acionária. Tá vendo que tem essa diferença? Ela dá 17,6% atualmente. Na prática isso significa o seguinte, que eu estou comprando Vale, afinal, estou comprando 3,37% de Vale, comprando Bradespar, só que pagando muito mais barato, porque se eu fosse comprar a Vale, as mesmas 3,37% diretamente, eu teria que pagar 14,5% e comprando o Bradespar eu pago apenas 12,2%. É claro que há controvérsias a respeito do desconto de holding. Para quem é adepto da teoria de eficiência de mercado, não faz sentido pensar em comprar Bradespar simplesmente pelo desconto de holding, porque o mercado já teria precificado esse desconto há muito tempo. Mas para quem não acredita tanto, principalmente no Brasil, nessa teoria da eficiência de mercado, faz sentido sim, ao invés de comprar Vale, comprar Bradespar. Não estou fazendo uma recomendação, isso aqui é apenas uma forma de enxergar o mercado. E explicando aqui então para vocês por que a participação da Bradespar em Vale caiu de 5,7% para 3,37%, ela publicou ali em setembro de 2021 um fato relevante prevendo ali o pagamento de excelentes bonificações. Inicialmente, o que ela fez? Ela elevou o seu capital social de 4 bilhões de reais para 5,7 bilhões de reais e para isso ela realizou a bonificação que representou ali 12,95%, Não vou entrar em maiores detalhes, isso aqui significa 12,95%. Só por aí a bonificação já foi excelente.
excelente. Então ela entregou ali ações da Bradespar para os seus acionistas. Para cada 10 ações, o acionista recebeu 1,295 ação, tá bom? Só que, ao mesmo tempo, por meio de uma manobra contábil, para remunerar ainda mais os acionistas de Bradespar, o que ela fez? Ela convocou a Assembleia Geral Extraordinária para outubro de 2021, visando a redução do seu capital social. Então ela aumentou ali o capital social inicialmente, mas ao mesmo tempo determinou a redução numa paulada, caindo de 5,7 bi, o que decorre desse aumento aqui do capital social com as bonificações de 4,1 para 5,7, e aí então ela reduziu agora de 5,7 para meros 500 milhões de reais, uma redução de 5,2 bi. E por meio dessa redução, o que ela fez? Ela não cancelou ações, ela decidiu entregar ações de Vale aos seus acionistas de Bradespar. Olha só que jogada. Na prática, o que fez ali a Bradespar? Ela entregou ações de Vale na proporção de 0,83 ação de emissão da Vale para cada ação de emissão da Bradespar. Ou seja, resumindo para vocês, uma bonificação aqui de 33,23%. No total, foram 33,23% mediante entrega de ações da Vale, mais 12,95% de bonificação da Bradespar, não mediante entrega das ações da Vale. Dessa forma, ela remunerou os acionistas em 46,18%, realizando um desinvestimento ali em Vale e ainda remunerando muito bem os seus acionistas. Foi muito inteligente essa estratégia aqui da Bradespar. É por isso que se você pegar ali o dividend yield do ano passado, você vai ver ali mais de R$10 entregues aos acionistas, dividend yield de mais de 40%. Em relação a dividendos, que eu sei que você se interessa, porque você já percebeu que a Bradespar tem potencial de bonificar com muita força, mas hoje com uma redução da participação acionária fica mais restrita ali a bonificação, principalmente porque hoje a Bradespar está com caixa ali de quase 300 milhões de reais, não é muito caixa para você fazer bonificação, por exemplo, mas pode distribuir na forma de dividendos. De qualquer forma, a sua política de dividendos prevê um dividendo mínimo obrigatório de 30% do lucro líquido, sendo que no ano passado ela distribuiu 915 milhões de reais em dividendos, representando 2,46 por ação ordinária e 2,71 por ação preferencial. Há ali a distinção de 10% entre o dividendo pago pela preferencial e a ação ordinária. Por que há essa distinção? Com a Bradespar está no nível 1 de governança corporativa da B3, ela só tem tag along nas ações ordinárias, as preferenciais não têm. Além desses 915 milhões, distribuiu mais 600 milhões, sendo 1,61 por ação ordinária e 1,78 por ação preferencial, totalizando 1,7 bi em dividendos. Só de ação ordinária foi 2,46 mais 1,61, R$ 4,07 de dividendos. Se você fosse lastrear na cotação atual da Bradespar ações ordinárias, você teria um dividend yield no ano passado, só de dividendos excluídas bonificações, de 14,93%. Nesse ano, a Bradespar já anunciou ali um fato relevante, propondo ali a distribuição de 600 milhões de reais em dividendos, sendo 1,43 por ação ordinária e 1,57 por preferencial. A data com dia 29 de 4 de 2022, então você ainda poderia participar, e as ações vão negociar ex-dividendos no dia 2 de maio de 2022. Nas cotações atuais de ações ordinárias de Bradespar, 1,57 dividido por 27,25 vai dar um yield de 5,7%, sendo que no ano passado ela fez 2 pagamentos, então você pode esperar aí só de dividendos pelo menos uns 10% de yield. Trazendo aqui para vocês um importante risco atual de se investir em Bradespar, lembrando que o resultado dela depende exclusivamente do resultado de Vale, ela está ali disputando um litígio com a Litel Participações SA, e o último comunicado ao mercado que ela trouxe ali foi no dia 22 de novembro de 2021, em que ela está recorrendo ali para Brasília. Os recursos foram para o Superior Tribunal de Justiça, e esse caso aqui é bem importante. Por quê? Ele se refere a uma condenação em valores nominais sem correção de 1,41 bilhão à Litel, ou seja, é ferro em cima da Bradespar. Trata-se de uma disputa que ocorreu ali no passado ao valor pago na liquidação da sentença arbitral envolvendo o chamado Call Citibank, nome dado a uma cláusula contratual da época da privatização da mineradora, ocorrida em 1997, que dava a Electron, um veículo de investimento montado pela Opportunity, para a Citibank, direito de exercer ali a opção de compra das ações do consórcio vencedor nos meses seguintes à privatização. Então foi um conflito ali envolvendo a privatização da Vale, em que conseguiu ali a Litel uma condenação de mais de 1 bi contra a Bradespar, e não tem como eu afirmar isso aqui para vocês, mas talvez a Bradespar tenha aí pago tantos dividendos e distribuído tantas ações de Vale justamente para reduzir o seu capital social. Para quê? Para não pagar essa dívida, né? Claro que ela quer reverter essa dívida aqui, mas tendo um patrimônio inferior, ela poderia causar aí uma fraude contra credores, né? Isso aqui é só uma suposição, tá? E essa condenação é arriscada porque, como eu disse para vocês, o caixa hoje de Bradespar é menos de 300 milhões de reais. Por mais que no futuro a Vale dê resultados mais robustos e isso engorde o caixa
da Bradespar, obviamente ela vai continuar distribuindo bons proventos para poder aí não precisar pagar essa condenação ou forçar um acordo com a Litel a fim de que ela parcele a dívida em várias vezes e assim consiga pagar com um prazo muito mais longo. É um processo que ainda vai levar anos, tá? Acabou de ir para o STJ, vai ficar anos ali, depois vai para o STF também, possivelmente. Mas é importante que você, caso queira se posicionar em Bradespar, tenha ciência desse processo judicial aqui, que sozinho vai representar 10% do valor de mercado da Bradespar, ou seja, 10% do total do valor de mercado da Bradespar é o valor dessa condenação. E pelo menos 15% do patrimônio líquido de Bradespar fica comprometido com essa condenação judicial. Então, é importante ter ciência disso. Lembrando que como investidor, você não apenas compartilha dos ganhos da empresa, mas também das suas dívidas. E veja, se você pegar aqui o balanço do quarto trimestre de 2021 de Bradespar, ela não provisionou essa condenação, tá? Olha só, não tem a provisão dessa condenação. Com patrimônio líquido de 7,5 bi atualmente, pelo menos 15% do patrimônio líquido é destinado ao pagamento da condenação sem provisionamento nenhum. Então, quanto aos resultados do quarto trimestre de 2021, obviamente que ela apresentou ali em 2021 um resultado muito robusto, uma receita operacional recorde de 8,1 bilhões de reais, crescimento de 6,6 bi por conta da alta expressiva nos resultados de Vale. Em relação às ações de Bradespar e suas classes, ela tem ordinárias e preferenciais, está no nível 1 de governança corporativa da B3, como eu já disse para vocês. As ações ordinárias têm uma liquidez ali média diária de 5,4 milhões de reais, para um pequeno investidor vale a pena. Por quê? Porque embora ela pague ali um dividendo inferior por ação de 7,11 nos últimos 12 meses contra 7,82 das ações preferenciais, que detêm uma liquidez muito superior de 163 milhões de reais por dia, comprar ordinárias aqui é sempre muito melhor, afinal, os controladores da companhia possuem ações ordinárias, e aí eles não vão votar em assembleia contra si, não é mesmo? Sem falar que o dividend yield das ordinárias está superior ao das preferenciais, mesmo com um dividendo maior pelas preferenciais, por conta da valorização das ações. A Bradespar negocia múltiplos bem interessantes, nada esticados e ainda mais com desconto de holding. Por isso que se eu fosse pensar em investir em Vale, eu preferiria sim investir em Bradespar, ciente dos riscos de investir em Bradespar hoje com esse processo judicial, mas é um risco para médio prazo, como eu disse, esse processo judicial ainda vai levar anos. Em relação a indicadores de dividendos aqui da plataforma GF+, você tem ali que o dividendo médio dos últimos 6 anos foi de 9,3%. Então, nos últimos anos, a Bradespar pagou muito dividendo. Só que ela não consegue projetar ali um dividendo. Por quê? Porque os resultados de Vale são bastante incertos e bastante voláteis. A média de payout da companhia dos últimos 10 anos é acima de 100%. Ela tem um payout muito elevado. O payout mínimo, como eu mostrei para vocês, é 30%. E aí, diante da impossibilidade de previsão dos dividendos, a plataforma GF+, também não prevê um preço teto ali para as ações de Bradespar. Mas, considerando que é bem possível, como eu disse para vocês, que ela pague 10% de yield, talvez pagando ali 2,86 por ação ordinária, se você pensa numa remuneração de 6% pelo critério do Bazin, você teria nas cotações atuais um preço teto de 47,66. Seria muito distorcido aqui, que apenas 6% em Bradespar hoje é ser bastante conservador. Então, a gente poderia pensar numa remuneração de 9%, que daria aí um preço teto de 31,77. Eu olharia para esse preço teto aqui se hoje eu fosse comprar Bradespar. E já respondendo a pergunta do início do vídeo, se eu vou investir em Bradespar, por enquanto eu fico só de olho. Por que eu fico só de olho? Porque ela depende muito dos resultados de Vale, que são bastante voláteis, e porque ela tem essa situação judicial aí, que para o médio prazo é bastante arriscado. Então, para que eu me posicionasse nessa companhia, ela tinha que ter uma queda mais expressiva ainda nos seus preços, para que meu risco fosse ali compensado pelo baixíssimo preço no mercado. Em relação à rentabilidade histórica de Bradespar ali, só uma pequena simulação de 10 mil reais investidos com um aporte mensal de 500 reais nos últimos 10 anos, a gente teria um patrimônio acumulado de 220 mil reais, com um custo médio de aquisição de 150 mil reais, o seu desembolso efetivo seria 70 mil reais, o resto aqui seria dividendo reinvestido, e você teria acumulado um dividendo de quase 80 mil reais superior ao seu efetivo desembolso ali, de tal modo que a companhia acabou entregando uma ótima rentabilidade nos últimos 10 anos. E o que podemos esperar de Bradespar aí para 2022? Obviamente, já no primeiro trimestre de 2022, ela vai ter um resultado pior. Por quê? Porque a Vale já publicou ali a sua prévia operacional de produção e vendas e demonstrou queda ali na sua produção, tanto de finos de minério de ferro, quanto de níquel e também cobre. Essa redução toda vai impactar negativamente nos resultados de Bradespar, então é possível que Bradespar tenha uma queda aí após a publicação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Bradespar ou ela está apenas no seu radar? Conta aqui pra mim, Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!